Senta que lá vem a história. Julian ordenou que sua alcateia fosse primeiramente para seus lares temporários em Santos, se trocasse para eles poderem sair da cidade. Depois de se arrumar, ele foi de moto pro estúdio de tatuagem em São Vicente. Aí ele chegou num estúdio bravo, porque ele tava trocando de pele, tava virando um lobisomem. E aí, no capítulo 12, Julian sai de Santos à noite de moto e vai para um estúdio de tatuagem chamado Estúdio Punizione, que fica em São Vicente e atrás de uma menina chamada Milena. Ele chegou bravo e bateu com tudo na porta. O estúdio já estava fechado, mas ele sabia que a Milena estava lá dentro, então continuou batendo. Quando ela abriu, ele chegou bem nervoso, bem bravo, e ela ficou assustada, encostada na parede, com medo das coisas que ele ia fazer. Nisso, eles começaram a brigar e discutir, porque a Milena mandou umas mensagens pra ele, e ele não respondeu, porque achou que estava falando dos caçadores. Então, eles acabaram discutindo. Depois de falar que o assunto era Laura, ele acabou ficando mais tranquilo, e eles pararam de discutir. Assim, ele começou a fazer várias perguntas sobre o que aconteceu. Ela explicou que Laura estava cobrando, que ela queria receber mais dinheiro, tudo que ela tinha direito de receber, porque ela estava indo, assim que ela terminasse o trabalho dela, ela ia embora de Santos. Nisso, Julian propõe terminar o acordo que eles tinham, que não é citado, mas Milena acaba não concordando e acaba chantageando Julian. Milena leva Julian até uma passagem secreta dentro do estúdio, onde ela mostra várias fotos e conta uma história do porquê a família dela não se dá bem com os corvos. E nesse capítulo também citam que a Laura, irmã de Bianca, sofre um acidente e acaba ficando no hospital. No capítulo 13 começa com a Nicole chamando sua irmã e chamando as gêmeas também pra ir embora, porque já tava tarde, elas tinham que ir. E aí foi Nicole, Julian e a maioria das pessoas dessa alcateia pra uma escola velha, antiga, tipo, abandonada. Quando eles foram pra essa escola, a irmã de Nicole e as gêmeas ficaram no andar de baixo. Embaixo, assim, tipo, desceram as escadas. A Nicole e o Julian conversaram bastante. Tinham pessoas sentadas na mureta conversando, outras pessoas dormindo no banco. A Duda tava treinando saltos. E aí eles reparam que as meninas subiram pra conversar com eles. A irmã da Nicole falou que ela já tava pronta, que ela queria participar de uma reunião. E aí eles reparam que o Pachá, o gato, sumiu. Aí o Julian foi atrás do Pachá, assim, na noite. E aí, quando ele encontrou o Pachá, ele viu a Bianca andando pela rua. A Bianca tava sozinha, ele chamou ela não parecia não escutar. E ela continuou andando até que ela entrou dentro de um bueiro. E nisso, ele reparou que ela tava sonâmbula. Ele entrou dentro do bueiro com ela. E ele acendeu a lanterna do celular. Ele tava com uma jaqueta que ele dizia ser super cara. E tava com nojo de entrar no bueiro. Aí, ele entrou no bueiro, viu que ela tava sonâmbula. E ficou bem perto dela. E quando ela acordou, ela tava muito assustada e começou a gritar e fez um escândalo até reparar que era ele. Eles conversaram, ele brincou, tirou uma com a cara dela. E aí eles repararam que tinha o cadáver de 2 cachorros da vizinhança dentro do bueiro. E eles decidem sair do banheiro. E quando eles estavam lá dentro, ela acordou super assustada. E até reparar que era ele, ela tava fazendo um escândalo.
Aí eles conversaram um pouco, ele tirou uma com a cara dela e eles repararam que tinham 2 cadáveres de 2 cachorros da vizinhança. Então eles decidem sair do bueiro, que era melhor pra eles sair. E ok, quando eles estavam saindo, eles começaram a ouvir muito barulho de algum animal se aproximando, um animal grande. E aí eles vão rápido saindo. O Julian deu a jaqueta dele pra ela, pra Bianca, pra ela sair com a jaqueta. E aí ela saiu do banheiro, ele ficou lá dentro. Ele lutou contra esse animal e conseguiu sair do bueiro. Então ele conseguiu sair do bueiro e ele tava bem machucado, mas aí os machucados já estavam cicatrizando, já estavam curando. Ela perguntou que animal era e ele falou que eram ratos e que por algum motivo os ratos estavam muito bravos. E aí ele ficou tipo perguntando, por que você veio parar aqui? Você viu alguma coisa? E ela respondeu as perguntas, ela falou que não lembrava de nada e que não sabia como tinha parado tão longe, e ele tava tentando meio que descobrir o motivo do sonambulismo dela. E ela pediu pra ele não falar nada, ele falou que ia tentar evitar falar as coisas, e depois disso eles foram pra escola. No capítulo 14, Julia estava dirigindo o carro com Nicole, Bianca, Gabriele e as gêmeas atrás, que estavam conversando e discutindo como Bianca teria parado no bueiro sonâmbula e como havia conseguido sair de seu quarto sem ninguém perceber. Nicole comenta com Bianca que quem na verdade havia encontrado foi Pachá, o seu gato. Bianca o agradece com carinho e ele mia como se tivesse entendido. Após todo esse susto de Bianca ter entrado no bueiro sonâmbula, Bianca começou a fazer perguntas do porquê elas estavam na casa abandonada. Após todo esse susto de Bianca ter entrado no bueiro sonâmbula, começa a perguntar do porquê elas estavam essas horas na escola abandonada. Gabriele, uma das gêmeas, sai do celular e começa a explicar que elas estavam na escola abandonada invocando um espectro. Bianca pergunta assustada se elas não tinham medo ou se isso não fazia mal. As gêmeas respondem que elas não tinham medo, pois são parentes de uivadores e é isso que eles fazem. Gabriele começa a explicar que um dos espectros que ela invocou se chamava Camila e que ela não lembrava muito bem como tinha morrido, mas morreu mais ou menos com a idade delas. Começaram a discutir se ela tinha morrido por um animal, talvez um cachorro, talvez um gato ou talvez ratos. Bianca, ainda confusa, pergunta para Julian por que ele estava todo machucado e com as roupas rasgadas. Ele explica que foi por entrar no bueiro e porque enroscou em alguns galhos e acabou rasgando suas roupas. Minutos depois, eles diminuem a velocidade e estacionam, encontrando Lucas, Rafaela e Vitor. Minutos depois, eles diminuem a velocidade e acabam encostando, encontrando Lucas, Rafaela e Vitor, membros da equipe tática que esperavam por eles na calçada. Eles começam a discutir, mas logo Nicole manda eles pararem, pois lá não era lugar. Vitor pergunta como Bianca tinha conseguido sair do quarto sem ele perceber, e eles acabam percebendo que ela saiu pela janela. Eles entram no carro e continuam o caminho para o refúgio. No caminho do refúgio, eles começam a explicar para a Bianca que lá é o lugar ideal para ficar e que lá ela vai poder treinar os dons dela e saber controlá-los. Assim, ela não correrá perigo e nem machucará humanos. Eles viram para uma estrada completamente no meio do mato e Bianca começa a perguntar se lá não é o fim do mundo. Bianca se arrumou, tomou banho e começou a conversar com Lucas e perguntar se ele tinha algo com uma menina do refúgio. Lucas diz que eles têm um relacionamento futuro e que ele não pode quebrar essa promessa, mas não imaginava que ia conhecer uma menina assim como Bianca. Lucas diz que se arrepende de ter feito essa promessa e que os caribaques não podem quebrar promessas. Bianca vira o rosto para conter suas lágrimas e volta para o quarto para secar o cabelo. No caminho, Bianca encosta a cabeça no vidro para descansar e acaba dormindo. Após alguns minutos, acorda e pergunta se dormiu demais. E eles já estavam quase chegando. Bianca avista uma parede cheia de grama e pedras que eles simplesmente seguem reto para atravessar a parede. Bianca fica um pouco confusa e um pouco com medo. Quando eles atravessam a parede, simplesmente aparece um túnel com luzes azuis e Patrick começa a rir da cara de Bianca, nervosa.
Chegando no refúgio, eles começam a explicar os lugares para Bianca e mostrar o quão lá é bonito e fará bem para ela. Bianca fica encantada com a praça, bela e simples, que chamava Praça de Oliva. Ela tinha esse nome devido aos quartzos verdes que, quando refletiam o sol, tinham cor verde oliva. Ao lado, acaba avistando os dormitórios e fica completamente maravilhada com o quão grande e brilhantes são os prédios. Bianca pergunta por que chamam aquele lugar de refúgio e Nicole começa a explicar que lá foi um lugar criado para proteção e acolher as pessoas que precisavam ser protegidas dos Taus, pérfidos, desviados, Horks e entre outros monstros que eles corriam perigo de encontrar na Terra. Bianca acaba sendo considerada como celebridade no mundo dos Caribax, pois é a última espécie que sobra dos farejadores. Capítulo 15. Eles estavam indo em direção ao edifício que chamavam de Oca. Bianca tentou respirar fundo, sua cabeça e seu coração começaram a pulsar muito rápido. A estrutura era de metal, formava raios e triângulos de um azul bem clarinho. Não era tão vazada como a Bianca imaginava. E tinha um vidro opaco que dava uma certa privacidade a quem estivesse lá dentro. O Lucas, Vitor e Rafaela tinham ido na frente, já estavam esperando elas lá de dentro. A Bianca caminhava, os degraus formavam círculos e a maioria das pessoas que estavam lá eram jovens e adolescentes. No centro da Oca estava Esther, Walter e Jorge e mais 5 outras pessoas lá no meio. Esther estava usando um vestido meio esverdeado, um pouco abaixo dos joelhos e tinha um cabelo branco e estava solto. E a Bianca achava Esther, assim, fascinante. Esther chamou Bianca pro meio da Oca, falou seu nome em voz alta, falou que ela era filha de Agatha Blay e falou que ela era muito bem-vinda no refúgio Serra do Mar. Muitas pessoas começaram a murmurar e a Bianca foi caminhando em direção a Esther, ouvindo todo mundo cochichando. Enquanto Bianca caminhava para o centro da Oca, as pessoas começaram a olhar para ela e uma onda de murmúrios se espalhou. Depois, o silêncio estabeleceu e, de repente, veio um garoto e gritou que os farejadores voltaram. Em meio a essa confusão toda, Bianca já estava com uma dor de cabeça e ela desmaiou. Quando a Bianca acordou, ela estava num hospital com algumas paredes brancas e estava tentando acostumar seus olhos com a luz. Ela viu um médico que estava de jaleco azul e ele falou que finalmente ela tinha acordado e perguntou se ela estava bem. Esther, preocupada e contente por Bianca ter acordado, começou a conversar com o médico e com Bianca. Alan, que era o médico, Esther e Bianca começaram a conversar e falaram bastante sobre os pais de Bianca, mas eles não tinham tantas informações assim. Disseram que ela fugiu aos 13 anos e não sabiam muita coisa. Bianca ficou meio chateada com isso, mas ficou tranquila. Eles falaram que a Agatha, mãe da Bianca, fugiu porque tinham alguns traidores e eles tentaram matar as pessoas que estavam no refúgio e a Bianca conseguiu fugir. A Bianca, então, os questiona do porquê ela estava lá, sendo que se antigamente haviam traidores, aquele lugar poderia ser perigoso para ela. Mas eles falaram que mudaram algumas questões e regras de segurança e agora eles podiam ter certeza de que não tinham traidores. O Alan, no médico, receitou para ela um frasquinho de remédios que ela tinha que tomar todas as noites por dias contados antes de dormir.
E que logo no dia seguinte o treinamento dela para ela desenvolver melhor o dom dela ia começar. A Bianca já estava melhor, então ela saiu do hospital, pensou em dar uma passada no quarto da Laura, que estava naquele hospital também. O Julian parou a moto dele num acostamento a alguns quilômetros do refúgio, e aquele era um local combinado que ele estava esperando o carro do pai dele aparecer. O pai do Julian chegou, ele entrou no carro e começou a conversar com o pai dele. E aparentemente eles são, entre aspas, desviados. Não é muito bem explicado essa parte no livro. Os desviados são os traidores. O pai do Julian e ele tem uma conversa, e nessa conversa ele é bem grosso e estúpido com o Julian. Fala que ele precisa fazer com que a Bianca goste dele para trazer a Bianca pro lado deles. E o Julian fala que talvez isso não seja possível. E o pai dele diz que ele tem charme e ele tem que usar todo o charme dele, que a Bianca precisa gostar dele. O Julian, ele faz alguns questionamentos pro pai. A todo momento o pai compara muito o Julian com o irmão dele, o irmão mais velho dele. E o Julian se sente bem mal com isso, então ele só concorda com o pai e sai do carro. Ainda nesse capítulo, Nicole mostra o refúgio pra Bianca, fala dos corredores, do elevador que fica entre duas árvores. Elas entram no elevador, o chão se desfaz e a Bianca fica muito encantada e assustada com tudo isso. A Nicole explica pra ela algumas regras e apresenta o quarto delas pra Bianca e falou que separou a cama da varanda pra Bianca. Então a Nicole conta algumas regras, mostra o quarto da Bianca. A Bianca entra no quarto, coloca as malas dela em volta da cama dela. E Nicole mostra como a tecnologia de lá era incrível. E ela mostrou uma foto que ela viu na casa da Bianca. E era uma foto que apareceu em holograma no quarto. A foto era a Bianca junto com a Agatha, sua mãe. Bianca pergunta se ela poderia também colocar uma foto dela com a Laura. A Nicole diz que sim, e a Nicole ensina a Bianca e a própria Bianca torna a foto um holograma. A tecnologia era incrível, isso é mostrado a todo momento lá no lugar, os equipamentos médicos, as coisas no refúgio, tudo era muita tecnologia. As meninas começaram a arrumar as coisas da Bianca, colocando tudo nos armários, e de repente a Nicole recebe uma ligação e fica fora umas 2 horas para poder falar com a pessoa da ligação. Bianca e sua amiga não sabem com quem Nicole tá falando, e isso não é dito nesse capítulo. Mas antes da Nicole sair do quarto, elas conversam bastante. Ela falou que conversou com o Lucas. O Lucas falou que tinha uma namorada e que infelizmente ele não poderia ficar com ela, mas isso era uma promessa da linhagem dele, e a linhagem dele não descumpria promessas. Nisso, a Bianca reparou que tinha um frigobar no quarto e ficou contente porque ela não ia precisar jantar no refeitório, embora as amigas dela tenham dito que eles sempre incentivaram muito os adolescentes a irem pro refeitório fazer as refeições. Ela preferiu ficar no quarto. Elas haviam terminado de arrumar as roupas, chegou a noite, Bianca estava muito cansada, as meninas pegaram no sono e a Bianca chorou um pouco antes de dormir, pensando na Laura, em como a Laura estava, e também sobre esse assunto do Lucas. Depois disso,
A Bianca pegou no sono e assim acaba o capítulo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!